Que bênção é ter você aqui com a gente, que alegria saber que você está acompanhando a TV Manaim pelas nossas multiplataformas. E a partir de agora, nós estamos iniciando aqui o nosso programa Sabedoria Financeira e queremos agradecer as orações, a imensa audiência, você que está nos acompanhando do Brasil, aí também no exterior, e que Deus abençoe você, está assistindo na sua casa, no trabalho, aonde você estiver. Sinta-se abraçado aqui por todos nós e vamos dar sequência aqui à nossa programação. E olha só, fechando este bloco, nós vamos falar de seguros de responsabilidade para empresas e de proteção para diretores. E conosco aqui, dando sequência a esse assunto, os assuntos que você já tem acompanhado, é uma sequência maravilhosa. O pastor Moisés está aqui com a gente, o Ungido Vinícius, estarão trazendo aqui mais informações. Meus amados irmãos, sejam bem-vindos, hein? A paz do Senhor Jesus. Amém, Jorge, Vinícius, aos nossos queridos ouvintes, a paz do Senhor Jesus. Pai do Senhor Jesus, pastor Moisés, Jorge, Pai do Senhor a todos que nos assistem. Pastor Moisés, vamos começar aqui fazendo a pergunta, quais são quais as situações que mais aparecem na prática? Em relação à questão de empresas, né, nós temos aí muitos casos que podem ocorrer, tanto para indústria, produtos, né, como para prestador de serviço. Falhas na hora de você instalar certo equipamento, ou você executar certo serviço. A questão da indústria, caso de produto contaminado, ou aquele produto fazer mal à sua pessoa. Então, tudo isso leva as pessoas a acionar judicialmente, né, as pessoas, tanto a pessoa jurídica e quem está envolvido em todo o processo, né? Uma obra, por exemplo, o engenheiro ele calculou mal a fundação ou alguma coisa. Isso pode levar até a morte. Então, são situações que as empresas devem estar protegidas, né? Aproveitando aqui, deixar um texto da palavra do Senhor que tem em Provérbios 27, 23, que diz: procura conhecer o estado das tuas ovelhas e cuida dos teus rebanhos. Aqui, proteger o rebanho é proteger a empresa, os colaboradores, a família, proteger aquilo que está debaixo do seu guarda-chuva profissional. Então, o legado da sua empresa, o nome. Então, é fundamental ter essa preocupação. Maravilha. Agora vamos falar sobre as boas práticas, né, que economizam dinheiro. E a pergunta eu queria até que vocês nos ajudassem no seguinte: 3 hábitos que reduzem a dor de cabeça. Vinícius, Moisés. Treinamento constante, né? Você precisa ter o seu time bem alinhado, a cultura da empresa bem atualizada, especialmente em algumas áreas, por exemplo, direito, escritório de advogados, contabilidade, que tem um dinamismo de informação, investimentos, empresas de investimentos. Você vê constantemente aí questionamento de consultorias erradas, de investimento dimensionado para o perfil errado de cliente. Você recomenda um investimento arrojado para um perfil conservador. Então, a pessoa tem perda financeira. Foi notícia agora essa semana que uma assessoria de investimentos recomendou COI de 2 grandes empresas. As empresas têm um nome muito grande, porém, houve uma perda de 93% do capital. Não foi de rendimento, não foi do capital. Então, se você colocou R$100, você perdeu 93, você ficou com 7. Né? Quem que suporta um risco desse? Então, é importante essa questão de treinamento, de ter o time bem atualizado, né? De você constantemente verificar o nível de satisfação do seu time, usar checklists para poder minimizar esse impacto. Empresas que têm prestação de serviço no local, por exemplo, montagem de imóveis, obra, construção. É bom você sempre, além de ter um contrato bem estruturado, fotografar o antes e o depois. Porque se acontecer algum dano depois que você entregou o serviço ou não, mas isso aqui quando eu entreguei, você tá aqui a foto e você me deu ok. Então você se respalda para justamente não cair em situações como essa. E a equipe gestora, né, Vinícius e Jorge, tem que ter assim uma equipe bem ajustada em relação ao serviço que está prestando ou o produto que está vendendo. Então, normalmente as médias e grandes empresas têm equipe jurídica para isso. Para montar um contrato padrão. Porque às vezes o prestador de serviço pequeno, coitado dele,
não se preocupa com isso, né? Mas é bom você consultar um advogado, fazer um contrato, deixar os escopos bem claros, né, em relação ao serviço que está prestando, para você se proteger. Tudo, né? Perfeito. Eu lembro que uma pequena experiência que eu trabalhei na empresa de chocolate, caiu um produto dentro do tablete, ali, que foi uma falha mesmo da máquina que ocorreu, e esse chocolate foi parar, né, no Rio Grande do Sul, na casa de uma família. O menino pegou, foi mastigar, quebrou os dentes da frente. Meu Deus. Ninguém imaginava isso, né? Coisa assim, uma falha que pode ocorrer. É um em 1 milhão, né? Ou um em 10 milhões. Mas quando a equipe de gestor soube disso, foi uma turma para lá, na casa do menino, chegou a equipe, o diretor foi lá, né? Conversou com a família, levou o menino para o dentista, fez todo o tratamento. Então, olha como que foi, né, a imagem que ficou da empresa e a prestação de serviço. Por quê? É uma equipe gestora bem organizada, o jurídico já foi acionado, já deu todas as dicas, né, que fizesse. Uma gestão de crise bem feita. Exatamente. Para evitar danos piores lá na frente depois, né? É porque errar, como que a gente se fala, todos que estão no exercício da profissão, que estão no mercado, estão sujeitos, mas a questão é toda como você trata o erro, é fazer aquela velha expressão, né? Fazer do limão a limonada. Você não só corrigir o dano, mas fazer isso de forma excelente, com excelência, você até fideliza esse cliente. Agora, quando você abandona ou fica negando, então acaba danificando ainda mais a sua imagem. E tem empresa, por exemplo, que presta serviços, né, de transporte de equipamentos com muito alto, valor agregado alto. Então, fazem seguro. Muito. Imagina você, quem mexe muito em comércio internacional, vai exportar ou vai importar. Então, são mercadorias caras, né? Então, você tem que fazer o seguro. Imagina um contêiner desse caiu no mar. E aí, quem vai pagar isso? Aí tem um seguro para cobrir isso. Né? Exatamente. Vocês estão falando aí de diretores, né, administradores, inclusive decisões de gestão, a imagem da empresa. E quando a decisão do gestor ela é questionada, como é que fica aí as respostas? Ficam as respostas no caso. Em Lucas 2,48, na palavra do Senhor, diz assim, ó, a quem muito foi dado, muito será exigido. Então, o diretor, ele é vamos dizer, o corresponsável por todo o processo. Então, é ele que responde, né, civil e criminalmente. Então, o mandato dele, como diretor de uma grande empresa, né, todos os grandes diretores, eles são eleitos pelo conselho administrativo, né, os acionistas. E ele tem um tempo de mandato na sua diretoria, né, seja 2 anos, 3 anos, 4 anos, normalmente são a cada 2 anos, né? Então, nesses 2 anos, ele que responde pela empresa. O acionista, ele é investidor. Quem vai responder é o diretor. É o executivo, É o né? executivo. Quem de fato executa a tarefa, Exatamente. dá a ordem, né? Então, mas foi o funcionário lá na produção. Mas você é o responsável da empresa. Você que é o gestor da empresa. Foi um fato que ocorreu externo. Mas você é o gestor. Você tem que ter uma equipe, né, como o Vinícius falou, né, para vamos dizer, minimizar crises, né? Evitar essas crises que podem vir, que são passivos, né, que a empresa pode ter e vai afetar onde? Afetar no caixa. Se não tiver uma equipe bem organizada, bem ajustada, afeta o caixa da empresa. Até por esse risco que o pastor Moisés bem dimensionou, que existem planos, existem coberturas específicas para diretores de empresas. Grandes empresas que têm muito caixa, que têm muito dinheiro, fazem esse tipo de seguro. Por exemplo, a Petrobras sempre teve, e a época que teve grandes processos aí no Brasil, em que foi até a questão de processo no exterior, os diretores, por exemplo, da Petrobras não tiveram seu patrimônio bloqueado porque tinham esse seguro. Né? Porque eles respondem, inclusive, com o próprio patrimônio. E outras grandes empresas têm, que é um seguro que eu volto a dizer, ajuda com defesa, custos, investigações, perícia. E aqui vale o mesmo princípio. Às vezes não houve culpa, mas existe acusação e custo, porque o diretor é responsável. Então, ele precisa disso. Então, se uma grande empresa, uma gigante, tem essa preocupação, por que uma pequena e média empresa não vai ter? Que tem muito menos recurso para despender num processo como esse. Você colocou aí a questão do chocolate, uma contaminação que gerou um prejuízo. Ou seja, uma pequena chocolateria
né? Uma empresa de bebidas pequenas. Então, você está sujeito a um risco como esse. E você, como diretor, na pessoa física, você responde por isso aí também. E existe empresa também, Vinícius, o MEI, que o profissional é sozinho. Exato. Então, ele é o diretor, ele é o gestor, né, que faz compra, que controla os custos, tudinho. Então, ele precisa ter alguém externo, né, um advogado, que oriente ele na questão dos contratos que ele tem que fazer. Ó, esse item aqui é bom você fazer um seguro. Então, ele vai se proteger, porque ele é o gestor do seu negócio. E olha só, vamos falar agora aqui sobre o kit. Eu tô até curioso, porque existe o kit básico da empresa Prudente. É isso mesmo, o kit básico da empresa, a empresa Prudente. Eu deixo até uma pergunta aqui. Eu queria que vocês fechassem com uma lista prática. Nós vamos repetir algumas coisas que faz parte, né, também, tanto da pessoa física como da jurídica, mas há algumas coisas especiais que a empresa deve ter de preocupação. Uma é você ter os procedimentos operacionais padrões da sua produção, da sua prestação de serviço, escrevendo a atividade corretamente, o responsável por cada uma delas. Quando você tem essa organização, fica muito mais fácil de você mitigar o erro e também de ter a responsabilização por cada ato. Manter treinamentos rotineiros e sempre ter registros disso, registros da questão de produção das prestações de serviço com fotos, como nós colocamos antes e depois, ou datas de validade para quem trabalha o produto perecível é importante, contratos com escopo bem definido, objetivo bem definido, e procurar sempre limites de cobertura compatíveis com a sua responsabilidade, com o seu risco. Se você tem um risco de contaminação que pode gerar, por exemplo, uma indenização de 1, 2 milhões de reais, não adianta você ter um limite de seguro de 100, 200 mil. Então, é importante você ter isso muito bem dimensionado. E quando, Vinícius, especialmente, né, voltando novamente aqui, né, falar sobre os pequenos, né? Então, ele precisa ter uma orientação. Às vezes o profissional, coitado dele, ele fica lá quase 24 horas trabalhando. Não faz contrato, né? Não tem aquele escopo prático do dia a dia. Então, ele contrata alguém, um advogado, uma seguradora, faz lá o contrato bem feito, o escopo certinho do trabalho dele, descreve detalhes, não adianta contar mentira, né, Vinícius? Falar algo que não faz parte do escopo dele. E depois o seguro pode vir, não, você mudou isso aqui, né? Então não era bem o que estava determinado no contrato. Então você pode ter uma perda, né, na questão do contrato do seguro. Então, procure, né, profissionais, advogados, seguradoras, para fazer algo bem feito, você ficar protegido, né? Perfeito. Maravilha. Olha, esse é o programa Sabedoria Financeira. Tá assistindo? Tá gostando? Compartilhe o nosso link. Clique em curtir. Você que está no YouTube também, clique em curtir. E também compartilhe o nosso link aí para a família, para os amigos. E acompanhe sempre aqui o programa Sabedoria Financeira. É a primeira vez? Que bom. Maravilha ter você aqui conosco. Estamos aprendendo juntos aqui neste programa. E hoje vimos que o seguro de responsabilidade civil não é complicado, não tem complicação nenhuma, viu? É cuidado que preserva caixa, contratos e reputação da pessoa e da empresa. E olha só, no próximo programa deste podcast, nós vamos falar dando sequência aqui à nossa série, vamos avançar em previdência privada e depois nós vamos retomar sobre investimentos. Quero agradecer a vinda aqui do pastor Moisés, do ungido Vinícius, e Deus abençoe a vida dos irmãos. A paz do Senhor Jesus, queridos. Pai do Senhor Jesus, Jorge, pastor Moisés, obrigado mais uma vez pela companhia de vocês e vocês que nos assistem. Deus abençoe. Amém, Jorge, Vinícius. Lembrando aos nossos ouvintes, né, qualquer dúvida, quiser mandar aí uma pergunta para nós, né? Porque o tempo é curto, nós damos só uma pincelada rapidamente. Visão geral, né? Visão geral, mas consulta profissionais, busca, né, informações, liga pra gente aqui, passa um contato, nós vamos... Deixa nos comentários, a gente está sempre vendo, né? Exatamente. Alguma sugestão, alguma pergunta, vai ser bem-vindo. Amém. Maravilha. A todos a paz do Senhor Jesus. Amém. Rádio e TV Manaim, juntas, anunciando o Evangelho Eterno. Até a próxima.